Olá, estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, com a minha camada colega, Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Nofres, da Faculdade de Educação. Márcia, quer falar? Bom dia, Neide, tudo bom? Estamos aqui de volta para mais uma Boa gravação. tarde, boa noite, né? Bom dia, Ai, boa tarde, boa noite, porque nós temos Bom dia, os boa tarde, três boa noite. horários. Felizmente, nós temos nossos telespectadores que são fiéis a nós, e eles nos procuram em diferentes horários, aqui é de acordo com a disponibilidade do nosso telespectador, Márcia. Então, Exatamente. vamos juntos, né? Hoje, nós contamos com uma pessoa, sempre que a gente convida, é uma pessoa competente, amiga, e que trabalha em prol da mudança, né, desse país. Nós temos convidada hoje a Tânia Andrade, e a Tânia, ela está no interior de Minas Gerais, num lugar chamado Itaúna. Tem umas vantagens a gente fazer online, como essa. A Tânia está lá longe da gente fisicamente, mas perto do coração, e agora perto, de acordo com o nosso trabalho online. Bem-vinda, Tânia, obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco hoje, pela manhã, à tarde, à noite. Muito obrigada. E nós hoje, o tema da nossa conversa de hoje é um tema, a escola do campo, ou a escola no campo. E a nossa pergunta, Tânia, para você, como desencadeante de conversa, é que eu sou, às vezes, de uma geração que a gente discutia a escola rural e a escola urbana. E hoje a gente tem uma outra visão. Por que mudou? Mudou por quê? Conta um pouco para nós essa transformação no rural, no campo, como você vê isso no lugar que você mora, você trabalha e vive aí. Conta para nós. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Então, mais uma vez, que bom que vocês estão colocando a educação do campo aí na agenda, né, da academia, né? A educação do campo, que é sempre tão esquecida. Muito obrigada mesmo. Então, professora, respondendo à sua pergunta, a educação rural, a gente sempre falava educação rural, educação da zona rural. E isso persiste até hoje. Mas o que acontece? Esse modelo de educação rural, que veio lá de trás, quando a gente falava da educação rural, ele tinha um propósito, né? Que era também a fixação do homem no campo, na zona rural, que tinham interesses políticos, interesses aí financeiros, tinha muitos interesses à sombra disso, tinha toda uma intenção. Então, a partir de 1998, a gente considera como um batismo, a Roseli Caldarte coloca a partir de 1998, que foi a primeira Conferência Nacional da Educação do Campo, onde começou-se a falar sobre educação do campo, que traz uma lógica, traz um novo olhar para essa educação, porque ela era tratada como educação da legislação brasileira, educação rural, mas a educação do campo, ela incorpora todos os espaços da floresta, da pecuária, da agricultura, e ela, quando eu falo da diferença, a gente fala escola no campo e do campo, porque não basta a escola ser, quando eu falo no campo, é aquela escola que está localizada naquele território. Quando ela do campo, ela traz aí uma organização curricular, né, uma arquitetura curricular diferente, ela traz uma visão diferente dos sujeitos que estão lá, ela tem um novo projeto de educação. Então, Tânia, eu quero saber o seguinte, no passado a gente dizia assim, a escola rural, sim, ela é diferenciada
e tem tendências a ser mais fraca. E a escola urbana, ela é mais forte. Que diferente, que discriminação é essa? Como você vê uma educação no campo, do campo? O que ela traz de benesses para a população? Sim, vamos por parte. Certo. Quando a senhora coloca da escola rural, por causa dos interesses da época, né? O interesse era em fixar o homem na terra. E tinha uma intencionalidade, tanto que nós, nos nossos livros didáticos, não sei se vocês lembram, a ideia nostálgica de educação, morar na zona rural, que lindo, na casa da vovó, feliz, era tudo. Essa era, e é uma má intenção, que era que o que estava por trás disso? A fixação do homem ali no campo, passando o campo como um lugar bacana de se viver. E na mesma, em contrapartida, trouxe também a educação rural, que gente da roça não carece de estudo. Como o Sérgio Celani Leite, ele coloca muito bem. E o Arroio também. O Arroio coloca para a gente que muitas crianças, porque a maioria, principalmente aqui na minha realidade, em Minas, nós temos a maioria, as escolas do campus vão até o ensino fundamental 1, que é até o 5º ano. Aí o Arroio coloca um fato que a criança, quando ela vai para a zona urbana, ela coloca, passei a ter vergonha do campo depois que eu fui para a cidade. Ou seja, tem uma visão inferiorizada. Mas, enfim, continuando a pergunta da senhora. Então, hoje, o que eu penso dessa educação no campo e do campo? Eu lembro muito do Quixote falando que a função da educação é elevar a condição humana, em qualquer lugar que ela esteja. Para que serve, para quem que serve essa educação? A educação, independente dela estar no campo, do campo, na zona urbana, ela tem que levar aí um projeto de educação que seja transformador, que promova aí formação de professores, uma gestão escolar democrática, que contribua para que nossos alunos e alunas exerçam a cidadania, que seja uma educação libertadora. Você deu aí um dado que eu acho que é importante, que é essa ideia de que a educação rural vai até apenas ao 5º ano. Sim. Né? E eu intuí, pode ser que eu esteja errada, que não só não vai até o final do fundamental, e menos ainda para frente, mas, além disso, também existe uma grade curricular que não está junto ou não acompanha a grade curricular das escolas localizadas nas cidades. É isso que acontece ou eu estou equivocada? Não, na minha realidade, em Minas, eu acho que na região norte, nordeste, tem muitas escolas que são vinculadas aos movimentos sociais, ao MST, que oferecem educação até o ensino fundamental, anos finais e o médio. Mas na minha realidade em Minas, é assim. E o que acontece? Tanto que a consideração da nossa tese, né, da nossa dissertação, nas considerações finais, acaba que essa educação que é falada, que é do campo, ela segue um modelo urbanocêntrico. Ela segue aquilo que é colocado para a zona urbana. Mas não é uma coisa complexa de resolver assim. Porque, claro, a gente, quando estuda na escola, a gente tem a impressão que é aquilo que é para aprender. E que aquilo que é para aprender é para todo mundo. Eu fui aprendendo aqui com o nosso programa que o currículo ele tem influências ideológicas, políticas, históricas, e que a gente poderia estudar outras coisas, não aquelas coisas, mas outras coisas. Outro dia discutia e dizia assim, por que a gente estuda a Revolução Francesa? Aí me dizia alguém, porque ela teve influência no mundo todo.
Mas ela teve influência no mundo todo que nós estudamos sobre ela ou ela realmente teve? É bem complexa a questão. Então, eu queria entender um pouco de você como é que se define esse currículo, como é que isso é processado e o que você pensa do currículo para as crianças que moram no campo. Professora Márcia, essa pergunta é muito interessante, porque, em princípio, a gente tem que seguir, hoje nós seguimos, da minha realidade aqui, as diretrizes municipais, o currículo referência de Minas, que estão atrelados à BNCC, que trata, até então, apenas de habilidades, de eixos temáticos, não trata da construção do conhecimento. Mas aí que eu pego a formação do professor, eu falo como professora, que eu sou da sala de aula. Eu trabalho, eu sou docente numa turma de 4º ano do ensino fundamental. É necessário que o professor, quem dera, se todo mundo tivesse a oportunidade, por isso que a gente quer que fazer o mestrado, uma graduação, um doutorado, tem que expandir para todos, para a gente ter uma visão. Como que eu desvirginei depois que eu fui para o mestrado? Como que foi? O que eu posso, principalmente na linha de formação de professores, né? O que eu posso fazer enquanto professora? Então, o currículo, a arquitetura curricular, o que eu trabalho com as minhas crianças, eles têm que valorizar a terra, eles têm que valorizar o campo, mas nada impede que eu faça uma visita virtual com eles ao Museu Van Gogh. Eles têm que olhar o mundo, eles têm que conhecer o mundo. Mas eles têm que valorizar, a gente tem que valorizar o lugar deles. Você não acha, de alguma forma, que a gente ainda tem uma visão da escola mais conteudista do que de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento de habilidades necessárias para trabalhar os conteúdos que estão aí hoje, inclusive no campo talvez um pouco menos, mas nem acredito que seja tanto, né? Acesso ao conteúdo a gente pode ter de várias coisas, mas poder refletir, desenvolver a percepção, desenvolver o raciocínio, isso seria, de fato, a função da escola, ou eu estou enganada? Não, certíssima, e é exatamente, tanto que a gente tem que seguir, é cobrado ainda, assim, essa questão, assim, de planilhas, conteúdo, o que você deu, o que você não deu, em vez de tentar estar dialogando, trazer coisas mais significativas, infelizmente, não, por isso que eu acho que está tudo atrelado à gestão escolar democrática, ela tem que entender, principalmente, qual que é essa educação do campo, e a formação de professores e professoras. Eu insisto nisso aí, porque o professor e a professora, eles têm que ter essa consciência que se você tem uma brecha ali, apesar que a gente tem que seguir, tem o que vem ali dos órgãos superiores, que nós somos escravos disso aí, mas a gente tem que achar uma brecha para a gente estar incluindo nesse currículo, em nossas aulas, esse trabalho. Tanto que é muito pouco a gente ter um currículo, uma base nacional comum, uma parte diversificada, pequenininha, né? Outro ponto, né, que eu fico curiosa para você contar para a gente ouve falar aqui, no Centro Urbano, que, em relação ao calendário escolar, quem está no campo tem momentos, por exemplo, para cuidar do campo e ter a questão das épocas de poda, da época de colheita, e que as pessoas deveriam respeitar estas épocas, porque se você não fizer a colheita na hora certa, como faz? Como você vê o calendário em relação à região urbana e à região do campo? Por que igual, ser diferente? Como que é isso? Como você vê isso? Na verdade, essa flexibilidade do calendário ela é prevista, né? Na LDB, ela é prevista. Mas na nossa região aqui em Itaúna, a maioria, o coletivo de sujeitos do campo, dos pais e responsáveis, eles são, em sua maioria, caseiros,
trabalhadores não têm essa organização aí de plantio, de colheita, isso não são sítios. Então, cada realidade, nós temos aqui 7 escolas do campo, 7 escolas em zona rural, em comunidades diferentes. Cada escola tem a sua especificidade. Por exemplo, tem uma escola lá em Barragem, onde a maioria é filho de caseiros, de jardineiros, porque é um condomínio muito de pessoas de classe social alta, onde a maioria trabalha como jardineiro. Então, aqui em Itaúna, nós não temos essa necessidade de flexibilizar o calendário de acordo com as colheitas, porque não tem essa questão aqui da agricultura, de grandes agricultores, não tem. Então, aqui não existe isso. Mas em outros lugares, eu acredito que existem, principalmente para o Nordeste e o Norte do país. Então, ela é uma escola do campo bastante diferenciada, eu diria. Sim. Bastante diferenciada. Porque, Sim. como você colocou, cada escola tem um perfil. Então, essa questão da flexibilidade ajuda na construção de conhecimento. Sim. Sim, ajuda. Um exemplo, tem outra escola do campo aqui em Itaúna, onde 20% dos alunos, olha que interessante, que dado interessante, eles saem da zona urbana e vão para o campo. 20%. Dá um total de quase 18 alunos e alunas. É uma escola que tem uma gestão democrática fantástica, que a comunidade participa. Os pais alugam uma van, porque o transporte escolar ele é oferecido só nas mediações, né? Então, tem, por exemplo, uma escola, comunidade X, que pega as outras comunidades fazendo uma espécie de nucleação por causa do transporte escolar. E nessa escola tem alunos e alunas que saem da zona urbana e vão estudar no campo. Então, você está falando uma coisa curiosa, né? Eu já vi em algumas reportagens, algumas considerações de lugares como Noruega, outros países, onde a vivência da criança com a natureza, né, em suas diferentes manifestações, é extremamente valorizada, mais do que o estar dentro da sala de aula regular, das 8 ao meio-dia e meia, 1 hora, né, das 7 a 1, sei lá qual é o horário, né? Então, há uma valorização disso, e eu vejo na cidade, as pessoas vão procurar, às vezes, escola, e falam, mas aquela escola não tem nada, não tem uma terrinha, não tem um jardim, não tem nada. Eu não quero meu filho preso lá. Mas, ao mesmo tempo, as escolas continuam sendo construídas como prédios e os playgrounds, né, são aqueles playgrounds frios, né, que não tem um convívio nem com bicho, nem com planta, com coisa nenhuma. E você traz uma coisa interessante, né, de que a gente poderia, inclusive, inverter esse fluxo, no sentido de que as crianças fossem da cidade para a zona rural ter aula ali. Como é que você vê isso? Você acha que isso é possível um dia? Você indica um pouco que a qualidade da escola é o que fez essas crianças irem para lá. Né? Como é que você analisou isso? Eu acredito que isso não será possível, porque tem a questão aí do transporte escolar. Essa escola em especial são pais que moram na zona urbana e que, por incrível que pareça, assim, já um pouco dos meus dados, que são pais, é a única escola que 20% dos pais têm ensino superior. É um dado interessante, porque eles
conseguiram ver o que essa escola está fazendo, mas por causa da formação deles também, aquela questão do capital cultural. Mas só que isso envolve transporte escolar. Então, eu acho que é impossível, quem dera, porque o campo é assim, o lugar mais prazeroso. Mas de se trabalhar, de aprender, é um laboratório vivo, né? Lá não existe. A gente não tem, por exemplo, nas escolas da zona urbana, você tem algumas escolas, mas as privadas, que as públicas não têm, o espaço do laboratório. Não, a escola do campo é o laboratório em si. É tudo, a gente aproveita todas as situações, aproveita tudo e levando à construção do conhecimento. E aquilo que tem significado para a criança. Por isso que eu acho difícil. Deixa eu perguntar uma outra curiosidade para você. Eu trabalhei no Rio Grande do Norte, lá, e era pesca, né? Litoral, e nem todas as crianças deste lugar gostavam de continuar dentro do conhecimento da pesca, que é aquilo que era a tradição da região. Essas crianças estão no campo. Elas gostam do conhecimento do campo ou elas estão nesta escola querendo sair dela e ir para o urbano? Como é a expectativa da criança que está na escola do campo? Outra pergunta muito interessante, que tudo eu vou levar aí para a formação do professor. O professor não pode negar conhecimento para a criança, eu parto dessa premissa. Ele não pode. Ele tem que olhar o campo e olhar para lá, olhar para o mundo. A criança do campo, na minha pesquisa, até então, muitas crianças, porque eu pesquisei, eu conversei com as crianças também. Então, eu falo delas, do 5º ano, que eu achei mais fácil, que era porque se fossem crianças menores, seria por meio de desenhos, então eu não teria essa competência para decifrar, né? Então, eu peguei as crianças, conversei com as crianças do 5º ano, de todas as escolas da zona rural, das escolas do campo de Itaúna, perguntando para elas como que é essa transição, se elas estavam felizes. Grande parte querem permanecer no campo, mas aí é que está. Uma grande parte que quer permanecer no campo é aquela parte onde as aulas são significativas, as aulas têm o professor tem essa visão de explorar mais. Agora, aquelas crianças onde tem um professor que é mais tradicional, onde tem um projeto de educação em nível aí, não tem um projeto de educação que reproduz uma educação, elas não querem. E sem elas saberem do que está por trás disso, elas não querem. Elas acham interessante e para elas é uma coisa bacana. Você tem criança que nunca foi lá na zona urbana, em algumas comunidades mais pobres. Então, estudar na cidade é uma coisa diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com essa criança do ensino fundamental 2, com essa escola que vai acolher, que nós temos aqui em Itaúna, uma escola que acolhe mais de 20% das nossas crianças. Então, ela tem que ter esse olhar também para essa criança. Essa transição entre o campo e o centro urbano, como vocês trabalham essa transição? Porque toda transição, principalmente na puberdade, início da adolescência, já é complexo pelo próprio desenvolvimento da pessoa, né? Que estratégias vocês usam, que meios vocês usam com a família e com o aluno nessa transição? O senhor está falando do 5º ano campo, para o 6º. quando vai para o urbano. Isso.
Por exemplo, eu sou professora, eu trabalho com 4º ano. Uma das coisas que mais me incomoda, quando a criança do ensino fundamental, não só do campo, anos iniciais, ela chega no 6º ano e ela já tem inglês. Né? Imagina para uma criança da escola do campo. Então, eu já estou inserindo algumas palavras, algum contato com material em inglês. Levei até uma professora de inglês para estar conversando com as crianças. Então, semanalmente, eu tenho uma aula de inglês com eles, coisa básica, noção básica, para eles não se sentirem não se sentirem fora, né? Mas a preocupação maior que eu tenho, professora, é a educação do campo ou a educação rural, que ainda é falado, a zona rural, ainda eles chegam ainda na escola e são inferiorizados, seja pelas crianças, pelos próprios coleguinhas. O que a gente tem que fazer, então? Construir mais ainda esse orgulho de ser do campo, para ele chegar lá e não ter esse impacto. Certo. Construir com eles eu acho que esse é o grande... Tânia, que infelizmente nosso tempo está acabando. Nossa conversa é uma conversa muito rápida, é para provocar as pessoas a se interessarem e quererem aprofundar essas áreas temáticas que nós, eu diria, provocamos. O que você diria em 1 minuto para fechar o programa, para nós? Com relação a vocês, grata, muito agradecida pela oportunidade, muito agradecida mesmo. E eu falo, abemos Escola do Campo. Não se esqueçam, a academia, as políticas públicas, os governos. Nós temos Escola do Campo, nós temos sujeitos de direito no campo, que moram no campo e eles têm direito, sim, a uma educação de qualidade.